Desde os tempos mais antigos, o ser humano busca respostas sobre a existência, a vida e o sentido de tudo. Em diferentes culturas surgem diferentes religiões, diferentes crenças e diferentes caminhos para o divino. Mas em meio a tanta diversidade, uma pergunta atravessa gerações: qual Deus é o certo? Em todo o mundo, bilhões de pessoas acreditam em Deus, mas nem todas o enxergam da mesma forma. Para alguns ele é único, para outros se manifesta de várias maneiras. Há também quem acredita em energias, espíritos e forças superiores. Estudos apontam que há em todo o mundo mais de 9.000 religiões, todo mundo buscando respostas fora de si para questionamentos internos. De onde a gente veio, para onde a gente vai e por que tudo isso? Diante de tantas religiões, diante de tantos caminhos, o Gazeta Carajás quer saber: qual Deus é o certo? Qual o caminho que a gente deve seguir? Existe mesmo Deus? Nossa equipe conversou com um pastor evangélico para entender, dentro da visão cristã protestante, como a fé enxerga Deus e o caminho espiritual. Através do que a gente entende da Bíblia, o próprio Jesus falou isso. Ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente entende pelas Escrituras que não existe nenhum outro caminho para chegar até Deus. Até porque foi Deus, pela sua graça, que resolveu isso. Ele enviou Jesus para que isso pudesse ser resolvido. Nós respeitamos qualquer outro tipo de pensamento, até porque nós queremos que as pessoas também possam pensar. Mas o que nós entendemos através do que nós lemos pela Bíblia, eu não posso dizer para você que assim somente a gente é salvo, mas somente aquele que vai a Jesus que é salvo. Não existe uma religião certa ou uma religião errada, o que existe é o caminho certo. E aquilo que nós pensamos, nós temos como respaldo a própria Bíblia. Então, eu respeito outros tipos de pensamento, mas eu acredito que a maneira de chegar até Deus através da salvação em Cristo Jesus, ela está escrita na Bíblia. E é ela que nos respalda, porque ela é a nossa ferramenta, é o nosso manual de fé e prática. Também ouvimos um padre da Igreja Católica que falou sobre a tradição cristã, a espiritualidade e o papel da fé na vida das pessoas. Então, podemos dizer de que Deus, ele é a representação providente de três pessoas, né? Como nos explica a Igreja Católica, a Santíssima Trindade, que é o mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, este Deus, né, digamos assim, este ser Deus, ele se materializa em três pessoas distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas unidas num único Deus, né? Não. Eu acredito que, eu acho que quando a gente fala de Deus, a gente está falando de algo que quer fazer parte da história do seu povo. Eu acho que toda e qualquer religião, ela tem uma ortodoxia, ela tem uma teologia, ela tem uma espiritualidade própria. E a partir desse dado de que eles acreditam, se explica. Mas a gente não pode negar de que, enquanto Igreja Católica, nós temos as condições, os meios, os caminhos, né? A própria doutrina, o próprio sacramento, o próprio magistério, a própria teologia revelada, que nos dá a entender mesmo de fato de que, digamos, esse Deus dos católicos é o Deus presente em qualquer outra entidade religiosa, em qualquer outra religião. Ano passado, o IBGE divulgou dados sobre religiões no Brasil e também aqui no Pará. 54,35% do povo paraense é católico. Esse é o maior percentual de católicos entre os estados do norte. Terra do Círio, né, gente? Aqui a gente tem também 35,27% da população evangélica, número que cresceu demais nos últimos anos. 0,37% da população espírita, religião que também está crescendo. O censo também mostrou o crescimento da população que é adepta ao candomblé e à umbanda. Atualmente, 0,32% da população é praticante dessas duas religiões de matrizes africanas. Conversamos também com um representante do espiritismo, que explicou a visão espiritual sobre Deus, evolução e a jornada da alma. Nós, da doutrina espírita, entendemos Deus como a causa primeira, a causa suprema. Deus é a nossa base. Então, do átomo ao arcanjo, tudo existe à mão de Deus. Então, Deus é o nosso alicerce. É aquilo que nos move, é aquilo que nos molda, é aquilo que nos sustenta nessa nossa jornada terrena. Todas as religiões, elas têm uma proposta nobre. Todas. Ai, não interessa. Todas elas têm a proposta nobre, que é fazer com que o ser humano se modifique, se transforme, consiga entender Deus
buscar os ensinamentos de Jesus para seguir a sua jornada. Então, as religiões, todas elas têm uma proposta nobre e cada um vai florescer aonde for plantado. Então, tem pessoas nobríssimas em todas elas, assim também como tem criaturas perdidas em todas elas, utilizando o nome de tal religião, de tal denominação religiosa e chafurdando ela. Então, aquilo não é a religião, aquilo é apenas um seguidor meio que atrapalhado, mas que um dia também ele vai achar o caminho. Se a gente se enxerga como uma fé, né? Que é o divino e Deus é maravilha para nós. Sem Deus não somos nada. Então, tudo que a gente vai abrir a gira, primeiramente Deus. Para mim foi um caminho muito certo, né? Como eu fui preparado na Umbanda, por mãe Ana, né? Vim para Minas, por pai Ronaldo, né? Então foi onde que eu me achei. Foi muito onde que eu tirei muitos filhos também, que eu ajudei. A Umbanda, ela é que nem uma igreja, ela te ajuda. Então por isso que a gente fala, nossa casa é a casa da saúde. A gente também ajuda a média a tirar jovem das drogas, ajuda a tirar da cachaça. Ajuda muito. Então para mim, esse é o ponto. A gente faz bondade, a gente faz caridade. Entendeu? Se chega uma pessoa doente, eu vou ter que cuidar. Porque foi Deus que me deu. Então a gente tem que saber. Cada um tem que saber respeitar para ser respeitado. Cada um tem que respeitar a sua religião. Assim como eu respeito um crente, o crente tem que me respeitar. Diferentes religiões, diferentes rituais, diferentes formas de fé. Do evangelho ao altar, do centro espírita ao terreiro, cada crença apresenta um caminho para o divino. Talvez a pergunta não seja qual Deus é o certo, mas como cada ser humano se conecta com aquilo que acredita ser sagrado. Porque no fim, a busca por Deus também é a busca por sentido, esperança e respostas que o coração humano sempre procura além de si.